Tá gravando. Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do SIM. Estamos de volta com mais uma palestra. A palestra de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas antes de começar a palestra, eu vou dar aqueles recados iniciais. A maioria de vocês, acho que todo mundo aqui já sabe que a gente tem evangelização infantil, que tem uma biblioteca muito bem organizada pelos nossos colaboradores Lúcia e Cleiton, e o Ivo também, faz parte disso. Nosso desenvolvimento mediúnico, que a gente faz aqui depois da palestra do passe mediúnico, o próprio passe. E de tempos em tempos nós fazemos a gente faz alguns eventos que a gente tenta destinar fundos ou coisas para caridade, né? Dessa vez a gente está organizando para o dia 19 de novembro, um evento que vai acontecer aqui mesmo, embaixo da gente aqui, no porão daqui da Unity, que é um evento que a gente vai arrecadar alimentos para a entidade PBJ Outreach, e a gente vai arrecadar também fundos para o nosso aluguel, para as nossas despesas que a gente tem aqui, e também estamos arrecadando cobertores para o Centro Multicultural La Família. Então, obrigado àqueles que já trouxeram contribuições, a gente agradece bastante. E a gente... esse evento que a gente vai ter, vou dar um pouquinho mais de detalhe, né? A gente vai ter sopa, né? Para aquecer o novembro da gente, que já vai começar a esfriar. Vai ter música ao vivo, a gente vai tocar música lá para se divertir bastante. Vai ter bingo não, vai ter leilão de alguns alimentos lá. Vai ser bacana. Quem veio da outra vez gostou e com certeza quem vier dessa vez vai gostar também. Bom, então vamos nos concentrar para que a gente entre na vibração certa. Vamos fazer uma oração. Vamos entrar em concentração, nos colocar em modo confortável nas cadeiras. Agradecer por estarmos aqui, agradecer por todos os benefícios que temos recebido nessa vida, tudo que temos recebido como empréstimo para que possamos usar em prol do nosso desenvolvimento, em prol do nosso avanço espiritual, nessa nossa jornada incessante e incansável em direção à nossa pureza espiritual, a que tanto almejamos e que trabalhamos no nosso dia a dia. Que possamos absorver o conteúdo dessa palestra, que possamos ser inspirados para trazer informações, trazer comentários construtivos, para que possamos juntos aprender uns com os outros e que possamos tirar o melhor proveito desse tempo que estamos juntos aqui. Obrigado à espiritualidade, que como sempre nos sustenta, nos ampara. Prepare esse ambiente antecipadamente para que possamos realizar essa reunião com o melhor suporte espiritual possível e que os bons espíritos, nossos guias, guardiões, estejam sempre ao nosso lado, nos amparando e nos intuindo para as melhores ideias. Obrigado, Senhor. Obrigado, espiritualidade. Que assim seja. Bom, então o capítulo de hoje é Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, claramente estamos falando aqui de reencarnação, né? Então, para quem já é espírita e quem já estudou o Espiritismo, esse parece ser um tema que é a base do nosso Espiritismo, faz parte
da fundação da doutrina espírita. Então, o que eu vim falar sobre a reencarnação? Se a gente, né, francamente, todo mundo acho que já está comprado nessa ideia. Mas é porque na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou para a espiritualidade qual era o guia e modelo o qual deveríamos seguir nessa tarefa constante de evolução espiritual. E, para surpresa de poucos, a resposta dos espíritos foi Jesus, né? Jesus, esse é o nosso modelo. E é por isso que no Espiritismo a gente estuda muitas vezes as parábolas de Jesus, né? O Espiritismo não inventou a reencarnação, assim como o budismo não inventou a reencarnação, o hinduísmo não inventou a reencarnação, Sócrates, Platão, ou todos os outros filósofos que até precederam Jesus. Essa ideia de reencarnação é uma ideia já muito antiga, que, como eu disse, antecede Jesus. De formas diferentes ou com outras ideias, essa ideia da reencarnação já era conhecida e era parte da crença de muitos povos. E uma coisa que eu aprendi bastante me preparando para essa palestra é o que foi que Jesus falou sobre esse tema, né? Porque a gente sabe bastante, pelo menos eu sabia, né? Vou falar por mim, ou aquilo que eu já estudei sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o que está no Livro dos Espíritos, e é o que a gente estuda normalmente. Mas foi interessante para mim entender ou aprender as palavras que Jesus já falou e que deram a ideia da reencarnação, que são muito interessantes. Então, tem uma passagem que Jesus está com seus apóstolos, e está lá no Evangelho, diz o seguinte: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: o que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Ou seja, sobre mim, né? Quem dizem que eu sou? E eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Então, nessa frase, nessa resposta que os profetas passam para Jesus, você já consegue entender a noção que eles tinham de reencarnação. Porque alguns deles diziam: você é o profeta Elias, que retornou. Existia uma profecia, né, que foi passada por Moisés mesmo, quando Deus teria passado os 10 mandamentos para Moisés. Ele fala que ele traria o profeta para esclarecer tudo. E o profeta Moisés perguntou: e como eu vou reconhecer essa pessoa? Ele fala: através dos sinais. Então, as pessoas acreditavam que viria um profeta. 9 séculos antes de Jesus, ou século 9 antes de Cristo, existiu o profeta Elias, que foi um profeta muito importante na época, que já começou a trazer as noções da bondade, da caridade, que, segundo a crença do povo da época, teria saído para o céu numa carruagem de fogo, né? Então existia essa crença de que Elias voltaria e a volta de Elias seria esse profeta que traria, que acertaria todas as coisas, né? Então, por isso que eles dizem, né? Eles lhe respondem: dizem que é João Batista, outros que Elias, outros Jeremias. Então todos esses são profetas. Então já dizem que isso já indica que eles acreditavam nessa ideia da reencarnação. E depois que eles dizem isso, Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que sou?
Então, se as pessoas dizem que eu sou esses profetas, quem vocês dizem que sou? E Simão Pedro tomou a palavra e falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e nem o sangue que isto te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso está no Evangelho de Mateus e Marcos. Então isso já indica que Jesus reconheceu a mediunidade de Simão Pedro naquela época, porque ele, segundo essas palavras, teria reconhecido que Simão não acredita que ele é Jesus através do que outras pessoas falaram para ele, mas sim pela intuição que ele teria recebido de Deus ou da espiritualidade. Então essa é a primeira coisa a primeira parte que ele fala sobre a reencarnação. E teve também outro evento que Jesus levou 2 ou 3 apóstolos para o monte, e lá nesse monte ocorreu um evento de uma transfiguração. Transfiguração é quando o perispírito da pessoa transcende o corpo e pode fazer o corpo dessa pessoa tomar outras formas. Então, nessa ocasião, isso aconteceu. Jesus com seus 2 ou 3 apóstolos, Tiago e outros 2. E nesse momento apareceram as figuras de Moisés e Elias. Então, e conversaram os 3. Tanto que os apóstolos caíram no chão com medo, porque estavam com medo até de ser assassinados. Porque naquela época tinha uma lei que era proibido falar com os mortos. Então eles aconteceram, após essa transfiguração, eles desceram um monte e Jesus falou: não conta para ninguém, porque senão, né, vocês vão estar ruim no pedaço. E os discípulos então interrogaram ele: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Lembra que eu falei, né? Existia aquela profecia que Elias voltaria para colocar tudo nos eixos, né? Para acertar o mundo. E Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. E olha só como Jesus já sabia das coisas. E é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então ele já estava indicando também que ele teria o mesmo fim de João Batista. João Batista foi esse outro profeta contemporâneo de Jesus, que algumas pessoas acreditavam que seria a reencarnação de Elias. E quando Jesus encontrou ele no Rio Jordão, ele fez o batismo de Jesus, e quando ele encontrou Jesus, ele falou: mas você que tem que me batizar, você vem para eu te batizar? Ele falou: fica calmo, vamos seguir assim, porque é assim que tem que ser. E então, depois disso, João Batista foi decapitado e a cabeça dele foi entregue numa bandeja a mando de Herodes, que era o governador da época. E por isso que ele fala, né? Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. Então, depois disso, é o que está no Evangelho de Mateus e Marcos, diz assim: então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ou seja, Jesus já acabou de falar com todas as palavras que João Batista é a reencarnação de Elias. E ele já veio para anunciar o profeta que restabeleceria todas as coisas. Jesus. Então, essa é uma outra passagem que está nos evangelhos de Mateus e Marcos, que com as palavras de Jesus, ele claramente traz a noção
da reencarnação. E é muito interessante isso, né? A outra passagem é uma passagem da conversa de Nicodemos com Jesus. Tudo isso aprendi agora, hein? Nicodemos, ele era um membro do Sinédrio. E o que é o Sinédrio? Lá em Israel. Ele era um conselho judaico de anciãos. Então, esses anciãos, eles eram o cérebro, os governantes da nação. Eles tinham poderes judiciários, legislativos, executivos e religiosos. Eram basicamente orientadores da nação. Eles concentravam muito poder. E eles eram os mestres daquela nação. Então, eles supostamente eram as pessoas mais esclarecidas de Israel, e eles faziam inclusive a interpretação dos textos bíblicos. Nicodemos, tomando conhecimento de Jesus, dos sinais que Jesus fazia, ele decidiu vir conversar com Jesus. E é interessante algumas coisas que a gente vê, né, quando a gente lê assim, olha, dentre os fariseus, ele era um fariseu, né? Havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, antes de eu falar o que ele disse, ele veio à noite conversar com Jesus. Ou seja, ele como mestre, um dos mestres supremos daquela nação, ele não queria ser reconhecido indo pedir conselhos e aprender com Jesus, mas ele sabia com quem que ele estava lidando. Então ele quis ir lá conversar com Jesus. E ele disse, mestre, Nicodemos falando para Jesus, mestre, sabemos, lembra que eu falei de Moisés? Como que eu vou reconhecer quando vier o novo profeta? Pelos sinais, né? Então ele fala, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Em alguns dos textos bíblicos, ao invés de milagres, ele fala os sinais que fazes, né? E Jesus respondeu, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, não foi a ideia do Kardec. Jesus já dizia isso lá, né, no século 0, né, 1. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E responde Jesus, em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Isso é uma parte muito importante, porque em vários textos bíblicos existe essa ideia da geração, né? Que os animais foram gerados, os homens foram gerados e assim por diante, mas segundo o tradutor da Bíblia, né, o verbo usado aqui no hebraico para esse texto que foi falado por Jesus é o verbo nascer, é a ideia de nascer, não é ser gerado ou gerar, entendeu? Então, e continua Jesus, o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele e nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ou seja, aqui ele dá uma ideia da diferenciação da carne, da matéria e do Espírito. Ele fala, basicamente, que o nosso corpo vem da matéria, o nosso espírito vem do Espírito. Uma coisa é separada da outra. E responde Nicodemos, como pode isso fazer-se? E aí ele toma uma bronca de Jesus, né? Jesus lhe observa, pois que, né, ou bah, né, se fosse
gaúcho. És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Ou seja, ele fala, você é o mestre dos judeus e ignora essas coisas? Como você pode fazer isso, né? E se algumas coisas que eu falo que são básicas, você questiona, como que você quer seguir mais adiante, né? Não dá, você ainda como o Kardec fala aqui mais para frente, né? A nossa jornada é como uma escola, né? A gente não reencarna por castigo, né? Essa escola, para a gente chegar no ensino superior, a gente tem que passar pelo ensino fundamental, ensino médio. Então, no meu entendimento, é isso que ele está falando aqui para Nicodemos, né? Pô, se você quer saber das coisas do Espírito, das coisas do céu, você primeiro tem que aprender sobre as coisas da terra. Então, essa é outra ideia do que disse Jesus a respeito da reencarnação, né? Interessante que o texto que ele fala, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E essa história da água, né, é também uma ideia dessa dualidade entre matéria e espírito. Porque em muitos textos bíblicos, quando se fala da Gênese, fala-se, porque os animais vieram da água, a terra nasceu da água, o céu saiu da água, o firmamento, e os homens saíram da água. Então, a água era tida como um elemento gerador de muitas coisas da terra, né? Então, quando Jesus fala, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, ele separa a matéria do Espírito. Como ele falou também antes, né? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Ele estabelece essa distinção clara entre o Espírito e a carne. Sobre o Espírito que sopra, não sabe de onde vem e nem para onde vai, significa, porque na crença daquela época, se não existisse uma separação entre o espírito e a carne e o corpo, você saberia que o espírito foi gerado junto com o corpo. Então, quando Jesus fala, não sabe de onde vem e para onde vai, ou seja, o corpo veio daqui, nasceu aqui da terra, mas o espírito precede esse corpo. O espírito vem de muito antes. E aqui são outras coisas, né, que eu acabei também falando no texto do Evangelho, e é interessante que são textos do Velho Testamento já, que diziam sobre a reencarnação, né? Mas antes de falar isso, eu vou falar outra coisa aqui. Quando Jesus estava conversando com os seus apóstolos, ele deu outro exemplo, outra ideia da reencarnação. Naquele tempo, João Batista, quando ele falou essas palavras, João Batista ainda era vivo, contemporâneo de Jesus. E ele estava conversando com os apóstolos dele, e ele falou em certo momento, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Ou seja, desde o tempo de João Batista, como Elias, o reino dos céus é tomado pela violência. Porque naquele tempo
de Elias, o profeta Elias, apesar de ter trazido essa ideia da moral né, em contrapartida às ideias atuais, ele também acabou fazendo uma disputa de poder com os fariseus da época. Ele deu uma demonstração de poder maior do que esses fariseus e acabaram todos eles sendo degolados e jogados no rio lá. Ou seja, naquela época, desde a época de João Batista, como Elias, em que o reino dos céus era tomado pela força, né? O reino dos céus é tomado pela violência. Até o presente, o que significam essas palavras, né? Considerando que João Batista ainda estava vivo. Ou seja, então ele está, mais uma vez, indicando que João Batista seria a reencarnação de Elias. E uma coisa interessante que não está aqui, mas eu acabei descobrindo, né? Ninguém pode afirmar, mas alguns autores espíritas acreditam que Elias tenha sido João Batista e tenha sido também um druida. Quem mais foi um druida? Kardec, né? Kardec, né? Então existe essa crença que Allan Kardec pode ter sido esse druida, bom, druida ele mesmo falou, mas João Batista e Elias. E que também outras pessoas acreditam que também reencarnou no Brasil como esqueci o nome da pessoa, mas é o fundador da Legião da Boa Vontade. É interessante, é só um parênteses. Então, no Velho Testamento, que já está acabando o tempo, no texto de Isaías, eles já diziam: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos, em meio a mim, ressuscitarão. Então, mais indicações do que a gente... Interessante que algumas partes, né, nas religiões que sucederam a passagem de Cristo por aqui, nesse texto que ele fala da água e do Espírito, o texto foi modificado. Então, falaram, em algumas Bíblias, está lá o Espírito Santo, o que não traz o mesmo contexto de espírito com a matéria, essa dualidade, né? Então, nessa outra interpretação, seria o Espírito Santo que faria as pessoas virem a nascer, né? Também no Evangelho de Jó, eu não sei se eu posso chamar de Evangelho de Jó, mas quando o homem quando o homem está morto, vive sempre. Essa é a versão da igreja grega. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, muito interessante essas coisas. O que mais que eu posso falar aqui? Eu acho que eu vou abrir tem muita coisa aqui. Então, o meu objetivo era, no dia de hoje, trazer essas palavras de Jesus que foram muito contundentes com relação à reencarnação. E, né, sabendo de tudo isso, né, a gente espero que a gente possa absorver essas ideias e tentar agir no nosso dia a dia conforme Jesus queria que a gente fizesse. Mas eu queria abrir um pouco para a gente bater um papo, comentários e perguntas. Se eu souber responder, se não, eu falo para o Cleiton responder. E eu não. Só um comentário de que esse advento do batismo de Jesus por João Batista, né? E o conceito que ele levou para o romano lá, né? De que só consegue chegar ao reino de Deus se nascer de novo, acabou gerando uma porção de denominações cristãs, né? Protestantes, evangélicos, né?
E eu falei isso, me lembrei disso porque eu tenho um colega que ele se denomina Reborn Christian, né? Exatamente por conta de um evento, né, assim, que ocorreu, onde ele como se fosse batizado novamente, né? Ele foi batizado novamente. Ele foi lá na água e a água está presente no batismo, assim, né, com esse elemento aí de recriação, né? Algumas pessoas acham que é assim, não, é purificar, mas não é recriar, é nascer mesmo, né? Muito interessante. Eu até esqueci de comentar que quando Jesus vai lá, segundo o texto bíblico, lógico, ele, né, submerge na água com João Batista, ele é batizado e, né, uma pomba voa, né, voa bonito, e ouve-se dos céus uma voz falando: esse é o meu filho e nele me comprazo. É muito interessante isso daí. Então, esse é o texto bíblico da época, né? Mais algum comentário? Você colocou bem, né, sobre as filosofias antigas e o Oriente também, né? Então, tá aí para quem quiser acreditar. Exato. Não adianta a gente querer abrir a cabeça de todo mundo e falar. Mas como uma base do espiritismo, que a gente tem que fazer justamente entender isso, né? Então, não é uma comprovação, né? Mas um comentário para que a gente possa refletir um pouco. Então, não é novidade para a gente, né? A gente tem essa oportunidade semanal, inclusive, de perceber e discutir sobre isso. Né? Você abordou uns pontos aí que outras religiões também falam, né, a respeito disso. Eu não sei se vocês lembram de Karol Wojtyła, né, que foi antes do Papa que não morreu, acho que foi, né? João Paulo II, João Paulo né? II, né? Ele tem umas epístolas que vocês podem procurar no site do Vaticano, e ele tem uma epístola que fala reencarnação. O nome é reencarnação. Ele fala sobre as capacidades que o espírito tem de vir várias vezes para se aperfeiçoar. Isso na religião católica. Às vezes eu converso com muita gente que é católica, minha irmã é católica, foi próximo de mim também, e eles não acreditam nisso. Eu falo, então você não conhece a sua própria religião, porque o catolicismo fala de reencarnação. Falou na época que ele veio com aquela que ele chamou de reencarnação, mas ressurreição, né? Que só seria Jesus, né? Que teve isso, mas não, a Igreja Católica, pelo o ícone maior, que é o Papa, fala a respeito disso. Tá lá. Outra coisa interessante, que você vai vendo tanta coisa que eu acabo até esquecendo de falar, mas a ideia da reencarnação, ela, no início da Igreja Católica, ela era uma ideia comum. E a Igreja decidiu abolir essa ideia e foi retirada dos textos bíblicos. Inclusive houve bispos que não concordaram e que foram para o outro lado, e a partir desse momento esqueci o século que foi, mas E Constantino, né? Ele mudou, isso, e a mulher dele parece que, porque se tivesse reencarnação ele ia sofrer com isso. Ela falou, não, vou tirar o nome e vou mudar, porque exato. Vivo um jogo de poder não, de aquisição própria, né? Sim, particular, privada, né? De egoísmo. Egoísmo, Uma coisa que eu vi, que Roma, na época, em certo momento da história, eles conquistaram tantos terrenos que eles teve até um abalo econômico, né? Eles estavam em crise econômica e militar. E eles descobriram que eles conseguiam ter, é claro que eu não posso falar com nenhuma propriedade sobre isso, mas eles descobriram que eles poderiam manter o poder através da religião. A religião era muito poderosa para que eles mantivessem o poder sobre as pessoas. Então, muito interessante esse negócio. Quem já me conhece há mais tempo sabe que eu falo que eu só sou espírita por causa da reencarnação. Se não tivesse espiritismo, talvez eu fosse alguma religião oriental, alguma coisa assim. Mas assim, se a gente tem dúvida e fala assim, isso e aquilo,
tá na Bíblia, né? Reconhece a árvore pelos frutos. Então pensa assim, quais são as consequências de acreditar em reencarnação? Se você acredita em reencarnação, tem sentido ser racista? Tem sentido ser homofóbico? Tem sentido ser machista? Assim, tem sentido ser xenófobo? Se você era, eu sou homem agora, era mulher, ou era de outro país, como é acaba com todas essas coisas. Eu acho que isso, inclusive, é parte do motivo político de ter sido abafado, né? Porque não era interessante que todos fossem iguais, né? Mas assim, para mim, essas coisas não fazem nenhum sentido, simplesmente porque você fala, tá, amanhã sou eu tô tendo algum tipo de discriminação, ou eu fui, ou amanhã pode ser eu ali, pode ser meu filho, etc. Então, para mim, essa que é a beleza da coisa. Último comentário que eu acho que a gente já está se alguém tiver mais algum comentário, pode fazer. Alguém? Eu pensei assim, que a beleza da coisa está nesse ciclo, né, que nunca acaba. Exato. Quando a gente pensa que tantas crianças que nascem aí doentes com câncer terminal e que as pessoas dizem, meu, tão nova e já se vai. Então é pensar assim, por que isso? Então, foi muitas vezes também o que me levou ao espiritismo, assim, nessas buscas de tanta diversidade, tantos caminhos diferentes. Exato. Que para mim, graças a Deus, sempre foi uma coisa tranquila, mas para outros, às vezes, também tão penoso, né? Tão sofrido. E aí você fica pensando, é temporário. Para mim, assim, essa coisa assim, vai passar, é temporário. Como você deu o exemplo de João e Elias. E eu vinha pesquisando mesmo, quer dizer, existe também tudo perfeito. As leis de Deus, elas não mudam porque uma pessoa foi profeta, como Elias, que cometeu esse desatino, degolou pessoas. Vê como João morreu, foi degolado também. Quer dizer, aquela coisa da ação e reação, né? Exato. Então, mais uma prova que ele realmente era o Elias, né? Exatamente. Mas eu digo assim, às vezes a gente erra e aí tem a chance novamente de acertar, como ele disse, somos tantos personagens diferentes, situações diferentes. Sim, com Acho certeza. que isso aqui vai sempre para melhorar, né? Não, só com a perspectiva imortal para você conseguir entender essas coisas e achar que faz algum sentido, né? Como você falou. Faz sentido, né? Quando a gente olha para a natureza, tudo tem Exato. Isso, uma razão. Né? Exato. Exatamente. E o último comentário rapidinho é que no livro Missionários da Luz, do André Luiz, capítulo 13, tem um capítulo, chama Reencarnação, capítulo. E é bem interessante, que é quando ele acompanha um processo de reencarnação do Sergivaldo. Esqueci, acho que é isso. E é bem interessante esse processo, que começa muito antes da concepção. E essa conexão entre o espírito reencarnante e os pais, especialmente a mãe, começa antes da concepção e se concretiza durante a concepção. Muito interessante. Ok? Obrigado, pessoal.